Ó, vou mostrar aqui os alunos que não fizeram a avaliação, tá? O momento privilegiado de estudo. Se você não fez, manda uma mensagem para mim no WhatsApp para que eu possa estar mandando a avaliação para você, para que você não fique na superação bimestral, ok? Ó, quem não fez, está aqui, ó. Ana Larissa, Fernando Azaf, Hudson, Isaac, Joel, Maria Eduarda, Maria Luísa, Pedro Alexandre, Renata Brandão e Vitor. Vitor não fez, Vitor? Na verdade, eu fiz. Bom, eu acho que eu fiz, mas eu acho que eu tirei nota baixa. Não, mas... Eu tenho um corretor e ele não me deixa escrever as palavras que eu quero. tem que tirar o não, professor. corretor. Eu acho que corretor. Aqui, ó, deixa eu repetir, ó, rapidinho, aluno. Deixa eu só falar aqui, silenciar aí, rapidinho. Ó, eu preciso que estes alunos aqui mandem mensagem para mim no WhatsApp, tá? Ana Larissa, Fernando, Azaf, Hudson, Isaac, Joel, Maria Eduarda, Maria Luísa, Pedro Alexandre, Renata, deixa eu ver quem mais aqui, Samuel Leite, Samuel Leite, Gabriela Vandervini e Alice Amorim. Preciso que vocês mandem mensagem no meu WhatsApp, que eu vou abrir a avaliação de novo para que você possa fazer, melhorar a nota e não ir para a superação, ok? Então, Professor, tem uma pergunta. Então, turma, boa tarde. Vamos lá, dar continuidade ao nosso assunto, né? Ficamos alguns dias não, né? 14 dias sem aula de ciências, né? Vocês já estavam sabendo, o professor estava com Covid, então estava afastado das aulas. Beleza? Então, nós voltamos ao normal e aqui, né, nas aulas, felizmente ainda de forma presencial, mas é isso que temos. Mas vamos lá, tá, turminha? Vamos falar sobre avanço na medicina, tá? Página 51 a página 55 do livro de vocês, tá? Livro do primeiro bimestre ainda. Praticamente já estamos na última parte do livro do primeiro bimestre. Praticamente semana que vem já inicio o conteúdo, eu acho que eu já inicio o conteúdo do segundo bimestre, mas, professor, eu não tenho livro, não tem problema que eu não irei cobrar ainda as atividades do segundo bimestre, mas eu já irei passar o conteúdo. E eu vou ver, eu vou falar com o professor Antônio Carlos, eu vou ver, vou combinar com ele aqui para ver se a gente faz uma aula juntos, porque tem um conteúdo que é igual de ciências e geografia, né? Fazer uma interdisciplina aqui, fazer uma aula diferente, tá? Mostrar o aspecto da Terra, né? Na geografia, né? Parte de relevo e mostrar na parte da ciência, né? A interação do ambiente com o ser humano, ok? Mas isso é mais para frente que a gente vai verificar, tá? Mas ainda estamos nós estamos no primeiro bimestre e vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Vamos falar sobre avanços na medicina, tá? Que avanços foram esses? Que avanços importantes foram essas descobertas que mudaram a medicina, né? Mudaram a vida da população mundial, fazendo com que, né, a faixa etária, a estatística, né, a durabilidade da vida das pessoas chegasse, né, a uma idade maior. Tá? Antigamente, vocês sabem, 100 anos atrás, até 80 anos atrás, as pessoas faleciam bem novas, né, 20, 30, 40 anos. Então, a faixa etária, né, que as pessoas chegavam não era 60, 70, 80, era muito difícil por causa de doenças, né, doenças que dominavam a população mundial e não tinha tratamento específico para você curar as pessoas. Então, por isso que muitos nem chegavam a 40 anos, a 30 anos, acabavam morrendo bem mais cedo. Então, a gente vai ver aqui quais foram os principais avanços, tá, na medicina. Em toda a história da humanidade, houve tentativas do uso de substâncias e materiais com a intenção de curar e eliminar doenças, né? Isso aqui a gente sabe. Só pegar a canetinha aqui, que eu esqueci. Toda vez eu esqueço de pegar a canetinha. Tá? De curar doenças. As pessoas ficavam doentes, então tinha que descobrir, tinha que saber o que era, né? Aquilo que acominava aquela pessoa.
Antigamente falavam em elixir, né? Até algumas pessoas chamavam também de bruxaria. Ou você está usando uma substância, esse elixir mágico, né? Que era mistura de substância para curar pessoas, né? Para curar determinadas doenças, né? Que traziam prejuízo para a população. Rapidinho, só responder um aluno aqui. Não está conseguindo entrar na aula. Tá? Então, ó. Tá? Então, aqui, então tinha, né, essa busca, né, essa tentativa para você, ó, curar as pessoas, para você eliminar doença. Você já deve ter assistido filmes antigos, você já deve ter assistido até em aula de geografia, história, e você viu, né, que tentavam, tinham doenças que traziam prejuízos para a população, né, na época, lá, Idade Média, século XVIII, século XIX, até também no século XX. Tá, mas daqui a pouco irei falar, tá? E na medicina antiga, ela era baseada em quê? Em observações. Por que a medicina antiga era baseada em observações? Ela era baseada em observações porque você não tinha um estudo, você não sabia o que era aquilo. E para você, lembra que a gente estudou lá no início do capítulo 1, né, sobre o método científico, né, que tem a observação, tem um levantamento de hipóteses. Então, a medicina, você primeiro ficava observando, opa, bora observar ali o que aquela doença está fazendo. Infelizmente, algumas pessoas tinham que morrer, morriam, né? E você ficava olhando aquela doença, via como ela se propagava naquela pessoa, como ela contaminava. Então, a medicina antiga era na observação, observava, não tinha tanto assim, turminha, abrir as pessoas, não se abria tantas pessoas, não se estudava tanto a parte da anatomia, ficava observando como é que aquela doença se espalhava pelo corpo e como ela poderia espalhar para outras pessoas, ok? E durante muito tempo, a descrição dos sintomas era apenas um único recurso, né? Era um único diagnóstico. Hoje, né, você já tem exames avançados, já tem máquinas complexas que fazem todo aquele trabalho, já consegue identificar qual é aquele problema, o que aquela pessoa está sentindo. Por exemplo, você vai no médico, pensa lá, você mais bebezinho, com a sua mãe, aí você chega lá e é a sua mãe que tem que praticamente dar a descrição para o médico. Você vai chega no pediatra, no clínico geral, aí o que acontece lá? Aí o médico pergunta, o que você está sentindo? Aí você fala, doutor, estou com uma dor no peito. Olha lá, uma dor no peito pode ser muitas coisas, né? Mas ele já vai se baseando, ele vai perguntando, mas aonde é especificamente essa dor no peito? Qual é o lado? Dói mais aonde? Dói quando você respira? Dói quando você come, quando você se alimenta ou você bebe água, né? Então, antigamente era assim, o único recurso era o sintoma, era o que a pessoa está sentindo. Ela falou, tô com uma dor no pé. Agora, para saber o que é essa dor, tinha que só observar, tá? E aqui, né, a máscara, né, usada lá durante a peste negra, né, durante a peste bubônica, que não era para ter o contato, não era para respirar, porque poderia trazer prejuízo, né? Morte, quase acaba com a Europa, tá? Ah, professor, mas por que lá a peste negra, a peste bubônica, quase? Porque você já deve ter estudado em história, você sabe que a Europa não é essa boniteza que a gente vê, né? A Europa lá era muito imunda, ratos andando por todo canto. A Europa não era bonita, ela era suja, ela era bem poluída. Então, a contaminação através do rato aqui, né, desse protozoário, dessa bactéria que estava presente, né, na saliva deste rato, contaminou as pessoas, trazendo prejuízo, tá, para muitos, muito. Tem um jogo, né, que eu estava jogando agora, esses tempos aqui, né, que eu estava só em casa, então tinha que ficar deitado, ficar em repouso. Aí eu joguei vários jogos, né? Eu estava jogando um jogo no Xbox lá, eu não sei falar em inglês, a Plague One ou 360? One, tá? Eu estava jogando lá um jogo que é da peste negra. É um jogo lá da peste negra, que tá tudo contaminado lá e você tem que fugir
de ratos, o menino tem um poder lá de controlar os ratos. Essa aqui era bem interessante. E esse É jogo Plague Tale o nome? É, eu acho que eu já joguei esse aí. é isso aí, a Peggle Taylor Inocente, alguma coisa É assim. isso aí. Aí, o que que esse jogo mostra lá? Que as casas ficam tudo fechadas, as pessoas estavam com medo. Porque o diagnóstico, o que que eles fizeram lá? Opa, eu sei que se contamina em contato com as pessoas. Então, as pessoas tinham medo, elas fechavam toda a casa. Opa, elas fechavam tudinho as portas, né? Elas riscavam lá, oh, morreu uma pessoa aqui, essa pessoa está contaminada. Então, eles identificavam, eles tinham que utilizar essa máscara para não respirar. Então, por isso que eles usavam essa máscara aqui, meio de Halloween, né? Algumas pessoas ainda, em festa de Halloween, acabam utilizando. Então, pensa, oi? As pessoas usavam essa máscara, né? Tá? Então, como eu estava falando lá, em relação à peste bubônica e à Covid, já tinha um estudo prévio. Lá, não, né? Não se tinha, não se conhecia. Até então, não sabia o que era e depois conseguiram identificar, tá? Mas aí a Covid é uma pandemia, tá? O mundo todo, peste bubônica lá, mais concentrada na Europa, e ela matou, dizimou muitas pessoas. Quase ela acaba com a Europa toda, ok? Então, ó, muito tempo a medicina era baseada em diagnóstico, era só aquilo que você está sentindo. Ó, estou com dor na perna. Mas aí tinha que especificar mais, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, tá? E turminha, continuando aqui, ó, sobre os avanços na medicina, tivemos, ó, a penicilina, ó, primeiro antibiótico, que foi descoberto por acaso, turma, pelo Alexander Fleming, ó. Por este aqui, ó, cientista, farmacêutico, naturalista, o Fleming, turminha, ele, né, sem querer, ele descobriu aqui a penicilina, tá? Ele estava estudando bactérias e também estudava fungos. E sem querer, ele deixou cair na placa de bactérias, lá onde tinha aqui, na placa de Petri, aqui, ó, essa plaquinha aqui, ó, ele estava cultivando bactérias, ele estava estudando as bactérias. Sem querer, ele deixou cair um fungo, bateu lá e caiu. E ele voltou depois, né, no seu laboratório, e o que que ele verificou? Ele pegou aquela placa e viu que aquele composto que estava sendo liberado pelo fungo estava inibindo o crescimento das bactérias. E a partir daí, ele estudou a propriedade química que tinha naquele fungo que inibia o crescimento das bactérias. Então, ele criou, né, o primeiro antibiótico no mundo, conhecido como a penicilina. Na verdade, ele e também os seus, Maluco é um gênio. e os seus estagiários, tá? Os estagiários dele também colaboraram muito depois dele, tá? Para o avanço, tá? Desse antibiótico que é a penicilina. E a penicilina é uma das mais poderosas armas, ó, da medicina contra infecções que foi descoberto por acaso, tá? Então, ó, o Alexander Fleming aqui, principalmente lá após Segunda Guerra Mundial, tá? O que que ele descobriu aqui, turma, pós Segunda Guerra Mundial? O que que teve na Segunda Guerra Mundial? Mortes, ferimentos, pessoas voltando para suas casas com infecções, pessoas perdendo perna, pessoas perdendo braços, membros, né? Pessoas voltando feridas e tinha que ter um tratamento para curar essas doenças que acabavam infectando essas pessoas. E o Alexander Fleming está tentando descobrir algo poderoso que poderia curar as pessoas. E ele descobriu por acaso, né? O mofo, ó, né, do fungo, né, caiu numa cultura de bactérias que estragou a pesquisa dele, sem querer, ó, ele estava estudando bactérias e esse mofo caiu, começou a crescer e inibir as bactérias. E por acaso estragou a pesquisa dele, mas foi por um bom motivo, né? Ele descobriu a penicilina. E o Alexander Fleming, ó, descobriu o primeiro composto com atividade, ó, bactericida, né? Que é uma substância que elimina bactérias. Só que depois, turminha, teve certos problemas, né? Por que teve problemas? Porque após a descoberta aqui, ó, da penicilina, após essa descoberta desse poderoso medicamento, verificou o quê? Ele foi espalhado, viu que ele curava, ele matava bactérias, mas ele foi disseminado pelo mundo todo, ele foi espalhado pelo mundo todo e não teve um controle, né? E com isso, ó,
após essa descoberta, muitas pesquisas foram realizadas e novas classes de antibióticos. Quem toma antibiótico? Eu estava tomando antibiótico, por exemplo, esses tempos agora, tá? Foram desenvolvidos, ó. Atualmente, hoje, né, em dia, ó, existem, olha lá, em 1945, quando ele descobriu lá a penicilina, só tinha um. Hoje, ó, mais de 110 tipos de antibióticos que eliminam bactérias e impedem, ó, que elas se desenvolvam e acabem trazendo doenças, né, para as pessoas. Tanto é, né, que teve essa propaganda aqui, ó, Thanks to penicillina, where we come home, né, fazendo aqui, ó, que curou, né, os ferimentos, doenças, principalmente pós-guerra mundial, aqui a Segunda Guerra Mundial, curando as infecções, as enfermidades que determinados soldados eles tinham e voltavam, né, da guerra. Só que teve um probleminha, turma. Qual foi esse problema da penicilina? Como eu falei para vocês. Hoje, eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje, se você for numa farmácia, você consegue comprar um antibiótico sem receita médica? Alguém pode responder? Não. Não. Não consegue. Por quê? Alguém sabe por que não vende mais antibiótico sem receita? Hein? Alguém sabe responder? Porque hoje em dia, Sim. por que você não consegue comprar antibiótico sem receita médica? Porque senão, porque talvez senão o remédio ele não seja o ideal para ter como você quer. Por isso você tem que ir ao doutor. Pode falar, continua. Não seria necessário. Para tu, sabe? Aí tem pessoa que tem problema de coração, que não pode tomar alguns remédios. Vocês estão no caminho. Mas Tipo, o que porque senão ia ficar meio, tipo, escasso. É por causa que, Muita gente ia tipo, ficar comprando que nem os malucos. Mano. Aí, tipo, teve um dia que a minha mãe, ela tomou um remédio desse que não era pra ela, por causa que ela tem problema de coração. Aí, ela ficou com muita dor de cabeça, ela, tipo, tava com febre, Calma, que ela tomou o Vitor. remédio errado. Fala, Vitor. Se alguém, tipo, Ó, e aqui, ó, em relação à penicilina, o que causou as superbactérias? Como assim, professor, superbactérias? Porque o uso descontrolado dos antibióticos fez com que bactérias se adaptassem ao remédio. Então, determinadas bactérias, por exemplo, elas foram se adaptando e o antibiótico já não fazia mais efeito. Como assim, professor? Não estou entendendo. Por exemplo, ó, você compra um antibiótico lá, você vai lá na farmácia, eu estou com dor de garganta, comprei um antibiótico lá sem receita médica. Aí você comprou um antibiótico lá de 600, que a dose é 600. Supor assim, está explicado de uma forma mais simples para vocês. Uma dose de 600. Você comprou um antibiótico sem receita médica. Aí você ficou tomando esse remédio lá a cada 6 horas a cada 8 horas durante uma semana. Essa sua dor de garganta passou. Só que o que aconteceu? Dessas bactérias lá que você tomou remédio para eliminar, vamos supor que você tomou esse antibiótico 600 para eliminar 10 bactérias. Das 10 bactérias, 2 sobreviveram. E essas 2 bactérias, elas vão ficar adaptadas ao antibiótico de dose de 600. E essas bactérias que eram 2, elas vão se multiplicar para mais. Vai ter mais bactérias agora adaptadas a este antibiótico com dose de 600. Era por isso que hoje você não consegue comprar antibiótico sem receita médica. Você tem que ter a receita, porque o uso indiscriminado do antibiótico fez com que surgisse, né, as superbactérias. Assim, se você for pesquisar assim, superbactérias, a maioria do texto vai colocar bactéria resistente. Não é que elas são resistentes, elas são adaptadas, elas se adaptam. Elas têm mecanismo, vocês vão estudar mais para frente sobre bactérias, que elas vão se adaptar ao composto químico daquele medicamento. Então, elas ficam resistentes. Aquele medicamento de 600 não faz mais efeito, não mata essas bactérias. Aí, por que você tem que tomar com receita médica? Porque o médico, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai passar para você tomar durante uma semana o antibiótico com dose de 600.
Na outra semana, ele vai aumentar aquela dosagem para 800. Aquelas bactérias que estavam adaptadas à dose de 600, agora elas vão morrer utilizando uma dosagem mais forte. Então, é por isso que hoje em dia você não consegue comprar antibióticos sem receita médica. Por causa desse uso descontrolado, fez com que surgisse, né, as superbactérias e tornasse difícil eliminá-las, tá? Então, é por isso que hoje em dia, só com receita médica. Tanto é que se seu pai ou sua mãe for lá, dá endereço, telefone, pede número de SUS para poder fazer um cadastro lá, que é para você conseguir comprar esse antibiótico, tá? Os antibióticos, há muito tempo, eles foram utilizados, tá, turma? Sem nenhum controle, e esse uso sem nenhum controle fez com que surgisse, né, as superbactérias. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem já tomou azitromicina aí, né? Ó, tava tomando azitromicina um tempo desse aqui, ó. Alérgico. É alérgico à azitromicina? É. Eu tava tomando azitromicina. Oi? Pode Tem falar. os outros tipos de bactéria? Ou só a bactéria mesmo? Como assim? Não entendi. Outros tipos de bactéria, tipo, mais resistente. Varia da composição dela, da estrutura dela. Mas tem bactérias, tem eubactérias e cianobactérias. Vocês vão ver lá no Reino Monera, vocês vão estudar mais para frente. Na verdade, é ano que vem que vocês vão estudar sobre os reinos. Vocês vão estudar o reino vegetal, o animal, o reino Monera é das bactérias, né? Onde você vai ter lá as eubactérias, vocês vão ter a arqueobactérias, vocês vão ter as bactérias, tá? Lá nesse grupo. Vocês vão estudar os diferentes tipos de bactérias, a sua composição, tá? Mas as bactérias aqui, elas têm um formato delas. Ela tem formato assim, ó, de coco, parecido com coco. Tem streptococcus, que são vários coquinhos juntos. Estrafilococos, streptococcus mutans, tá? São vários formatos que as bactérias têm. Vibram, assim, ó, Vibram, tá? Estrafilococos, né, fileira, assim, são vários tipos de bactérias que existem, tá? Você vai estudar isso só para o ano, ok? Continuando aqui, ó, o assunto, pegar a canetinha, ó. Então, aqui, turma, os antibióticos, né, são incapazes de eliminar 100% das bactérias do nosso organismo. Como eu falei, se você quer matar, você vai utilizar a azitromicina aqui para matar 10 bactérias. Ela não vai matar as 10, tá? Ela vai eliminar 8. 8 bactérias a azitromicina vai matar. Mas dessas 8, ó, 2 vão sobreviver e essas 2 que sobreviverem, elas vão estar adaptadas àquela dosagem, elas vão se multiplicar. Bactérias se multiplicam muito rápido, elas fazem divisão binária. Como assim, professor, divisão binária? Você tem uma, ela se reparte ao meio, ela gera um clone, tá? Então, é muito rápido. E quando uma pessoa não faz o uso da sua medicação no horário, é por isso lá que você... Ah, professor, o médico passou o antibiótico, eu tenho que tomar a cada 8 horas. Se eu tomei horário X, eu tenho que tomar 8 horas depois. É por isso que é bom você colocar no calendário, né? Por exemplo, ó, eu aqui, eu sei, professor de ciência, eu não estava tomando, por exemplo, eu esqueci de tomar um remédio no horário. E isso pode trazer prejuízo, tá? Para o funcionamento do organismo, até para eliminar as bactérias, eliminar esses antígenos que causam doença no organismo. Então, você tem que tomar no horário certinho. Se é para tomar a cada 6 horas, toma a cada 6 horas. Se você tomou meio-dia, né? Depois vai ter que tomar lá 6 horas. Você tem que tomar no horário certo. Tá? Ou interrompe o tratamento antes do período recomendado pelo médico, né? Possibilita que surjam, né? Possibilitando, deveria ser, né? As superbactérias, né? Resistentes Professor, ao efeito antibiótico. Fala, Vitor. assim, então, já que o senhor falou nisso aí da azitromicina, então, se nós dermos, tipo, se o médico mandar uma dose assim, forte, além das 10 bactérias juntas, elas podem se eliminar ou ainda sobra alguma, tipo, uma dose forte mesmo, tipo 100 ml, tipo uns 1000 ml,
Aí elimina ou ainda sobra restos da bactéria? Vai Que sobrar, Vitor. elimina- Vai sobrar. Sempre sobra. Nunca tu consegue eliminar todas. Nunca vai conseguir. Sempre vai sobrar e elas vão se multiplicar no nosso organismo. Infelizmente, sempre vai ser assim, tá? Pelo que aconteceu há muito tempo atrás, tá? Esse uso indiscriminado, como eu falei, fez com que surgissem essas bactérias. Então, hoje é difícil eliminá-las. É muito complicado. Então, sempre vai surgir. Você nunca vai conseguir eliminar 100%. É igual assim, ó, não é somente o vírus, não é somente uma bactéria, um vírus, tá? É igual o carapanã, por exemplo. Se você pega o Deterfon, né? Vai espirrar lá o Deterfon no seu quarto. Tem 10 carapanãs lá. Você não mata os 10, vai sobrar uns 2. Sempre. Sempre vai ter um que vai se adaptar àquele composto químico daquele veneno, daquele antibiótico. Nunca vai matar 100%. Sempre vai sobrar um. E esse um que sobrar, ele vai estar adaptado e ele vai se reproduzir. Quando ele se reproduz, ele gera filhote. E ele passa as características para o filhote. O filhote também já nasce adaptado. Tá? A mesma coisa acontece com as bactérias. Quando ela gera um clone, ela está gerando um clone igualzinho a ela, com a mesma característica e adaptado ao antibiótico. Tá? É por isso que hoje o antibiótico só com receita médica. Os o Detefon lá, Baygon, né, que é para eliminar, ele passa por um estudo a cada 2 anos, a cada 1 ano. Nunca é a mesma fórmula química. Você não pode repetir a fórmula química, porque senão você não consegue mais eliminar nada. Tem sempre que estar mudando, ok? É a mesma coisa dos antibióticos. Eles vão mudar a fórmula química lá, eles vão estudar aquela bactéria, aquele vírus, o que causa infecção para criar o remédio em cima desse causador para que haja a destruição, ok? E aqui, ó. Professor, Oi? já que o senhor falou nisso, então, mesmo se as pessoas levarem as 2 doses da Covid, elas ainda vão sobrar restos da Covid no corpo da pessoa? Sim. Se você está vendo o noticiário, por exemplo, já tem variante, né? O que são variantes? São pequenos vírus que tiveram suas proteínas modificadas. Então, tá modificando daquele vírus que surgiu. Então, essas variantes... Então, variantes é tipo... Uma mudança, uma mutação que ocorreu. É uma mutação que ocorreu, tipo uma evolução de vários tipos de evoluções que acontecem, né? Isso, mais ou menos isso. E essa mutação, ela pode ser favorável ou desfavorável. Se ela for desfavorável, o vírus, a bactéria irá morrer. Se for favorável, ela vai se adaptar ao ambiente, ela irá sobreviver e assim ela vai se multiplicando. Ela pode ser bem mais forte, entendeu? Ok? Ó, resistência bacteriana, né, aos antibióticos. Superbactérias, né? Considera-se risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional, né, ao agente biológico, né? As bactérias, porque elas vão se adaptar ao medicamento. Bactérias são agentes causadores de doenças resistentes a muito antibiótico, principalmente, né, aos mais tradicionais, né? Aqui, a azitromicina, penicilina, aqueles mais antigos. Então, é bem mais fácil deles se adaptarem do que um novo, tá? Então, professor, como é que faz lá um estudo? Como é que eu vou saber? Como é que é uma vacina? Você tem que estudar as propriedades que causam infecção, que causam a doença, e assim você fazer com que faça um medicamento que inibe a reprodução e o desenvolvimento, por exemplo, de uma bactéria. Por exemplo, um antibiótico. Você tem uma bactéria aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Você tem uma bactéria. Aqui você tem ela, eu vou fazer a segunda camada, que é a parede celular. Ela tem uma parede, é como se fosse o muro da sua casa. Essa parede celular já diz parede, proteção, protege a bactéria. E aqui dentro está o material genético da bactéria. E bem aqui ela tem uma estrutura perigosíssima, chamado plasmídio. E é esse plasmídio aqui que confere da adaptação a determinado medicamento. Então, o que acontece aqui quando a pessoa utiliza um antibiótico? O antibiótico vem, quebra a parede celular, quebra a membrana, ele entra
vai no material genético inibir a sua multiplicação e inibir também aqui o funcionamento do plasmídio. É assim que funciona a ação de um antibiótico. Ele vai destruir, tá, as características que possam fazer com que essa bactéria continue se multiplicando. Ah, professor, e do Covid? Por que foi tão difícil criar uma vacina para a Covid? Porque, turminha, é um vírus novo, tá? Com alta capacidade de mutação e também identificar a proteína. Demorou um tempo para identificar a proteína e como é que ela entrava na célula. Por exemplo, ela tem uma... Ah, professor, não entendi. Por exemplo, você tem um vírus aqui e ele tem proteínas, ó, que estão aqui nele grudadinho. E essas proteínas é que se ligam, ó, por exemplo, à tua célula. Aqui é a sua célula. Essa proteína, ela se liga e a sua célula não consegue identificar. A defesa do nosso organismo não identifica. Ele entra escondido. Então, era por isso que era muito difícil criar uma vacina assim, rapidamente. Ah, professor, e a vacina? Eu vi falar que lá no Covid utilizam-se vírus desativados, né, atenuados. Sim, eles tiram a propriedade de causar a infecção, a doença, ou pode ser o vírus morto. Por que ele utiliza o vírus? É porque, turma, o nosso corpo tem que identificar, tem que criar, ó, uma memória imunológica. Por exemplo, assim, ó, quem tomou vacina para febre amarela aí? Eu nunca. Nunca? Tem que tomar. Você está na Amazônia. Eu já tomei, mas eu não tomei agora. Eu acho que Eu também já tomei. Tudo bem, Isabela. Pois é, você tomou a vacina para febre amarela. O que aconteceu? O vírus lá da febre amarela, ele foi desativado, ou ele estava morto, que não é para causar doença no nosso organismo. Ele não vai colocar um vírus vivo, tá, no nosso organismo para a gente ser infectado. Não. O vírus que está na vacina, ele está desativado. Tiram a propriedade de causar doença, ou ele pode estar morto. Por que coloca esse vírus, professor, na vacina? É que para o nosso corpo identifique, por exemplo, ele vai identificar, ele vai saber quem é e vai criar uma memória imunológica. Rapidinho. E quando você tiver contato com esse vírus no futuro, o seu corpo já sabe quem é. Opa, eu já sei quem é você, você não vai causar doença. Eu vou destruí-lo, tá? Pode falar, quem está perguntando? Professor, parece que eu nunca adoeci. Beleza? A minha mãe é pequena e o meu pai é gigante. O que vai Pois é. acontecer comigo? Aí você pode puxar para sua mãe e para seu pai, tá? Então, ó, aqui das superbactérias, tá? Então, turminha, dessas bactérias, o antibiótico, ele nunca vai eliminar 100%, tá? Sempre vai sobrar aquela uma lá que vai fazer com que essa bactéria acabe se multiplicando e esteja adaptada, né, ao medicamento, ao antibiótico, ok? E ainda aqui, ó, e a pessoa adoece novamente e o antibiótico empregado na primeira vez perde o efeito, pois a bactéria é resistente a ele. Então, ó, se você usou o antibiótico de forma errada, de forma indiscriminada, sem a consulta médica, o que vai acontecer? Você vai pegar essa infecção de novo. Você ficou doente, você vai ficar doente novamente, porque você não utilizou o remédio na hora correta, no horário certo, ou você interrompeu ele antes, né, do término. Então, pode acontecer. E torna-se necessário utilizar antibiótico mais potente que o primeiro para eliminar a bactéria restante, que é aquela lá que sobrou. Então, você vai ter que fazer a utilização de um antibiótico mais forte que possa trazer prejuízo para o fígado de vocês, né, para o organismo de vocês, tá? Então, por isso que tem que fazer a utilização corretamente, no horário certo, terminar no dia que o médico passou, porque senão você vai ter que tomar um remédio mais forte, e um remédio mais forte pode trazer prejuízo para o seu organismo, tá? Sendo redundante aqui, ó. E resistência, né, de bacterianas a antibiótico, ó. Então, você tem uma infecção, você tem um antibiótico, e o que vai acontecer aqui, ó? O antibiótico, ele vai eliminar algumas bactérias, só que algumas bactérias resistentes irão sobreviver e a multiplicação dessas bactérias resistentes vão fazer com que haja, ó, o agravamento da infecção.
Então, era uma infecção simples e a utilização desse medicamento de forma incorreta, não utilizou no horário certo, vai fazer com que algumas bactérias sobrevivam e essas bactérias que sobreviveram, elas vão estar adaptadas, né, resistentes a esse antibiótico e você vai fazer com que aquela infecção, ó, fique agravada. Vamos supor, uma pessoa está com um ferimento na perna, foi lá no hospital, já aconteceu isso aqui em Macapá, no público e particular. A pessoa foi no hospital, estava com uma bactéria, acabou contraindo uma outra bactéria lá, que acabou necrosando a perna e a pessoa, que era só uma ferida, Esse aí teve azar. uma infecção bem mais grave, fazendo com que teve que amputar, perder a perna. Já pensou a pessoa ter que amputar a perna por causa da utilização, do surgimento de uma bactéria mais resistente? Né? Pode acabar acontecendo. Ok? E aqui, ó, classificação de aditivos, tá? Saindo da parte de superbactéria, vamos ver aqui agora avanços, tá? Melhoramento nos alimentos, tá? Também a gente viu que... O que a gente viu aqui, ó? Que houve, sim, né? Avanços na medicina que melhoraram, né? Descoberta de antibiótico que melhoraram as condições, mas também que trouxe prejuízos. A mesma coisa aqui, turminha. Aditivos em alimento. Teve aditivos que, sim, que melhoraram a conservação, a durabilidade, né, de determinados alimentos, mas também que ele pode trazer prejuízo, né? Corantes artificiais, né? Utilização de agrotóxicos, organismo transgênico, né? Mudando seu material genético, tá? Então, como na medicina, houve avanço também na indústria alimentícia, tá? Lembre-se que a população mundial está aumentando cada vez mais. Então, se a população mundial aumenta, você precisa de mais alimento para essa população. Se você precisa de mais alimento, você tem que melhorar, porque somente você vai plantar ali um orgânico não vai ser suficiente, não vai ter comida para todos. Então, você tem que melhorar o modo de conservação. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de classificação de aditivos, eu tenho acidulantes, eu tenho aromatizantes e flavorizantes, eu tenho antioxidantes, né? Eu tenho edulcorantes, tá? Então, o que é acidulante, tá? Eles tornam alimentos, tá, processados mais ácidos ou azedos, né? Que pode ser feito de forma natural, né? Ou não, por exemplo, aqui como limão, laranja, maçã, ou sintético, né? Que apresenta a mesma estrutura, mas foi modificado em laboratórios, tá? Geralmente são encontrados em balas, azedinhas, suco, refrigerante. Quem já comeu aquele bombom lá, já mascou aquele bombons, como é? Não como é aquele bombonzinho lá que você ele é azedo? Não é que Plutonita? Baba de bruxa, aí. baba de bruxa. Isso. É Esse plutonita. bombons, ele é utilizado acidulante. São utilizados ácidos, né, de forma artificiais para mudar o gosto. Você come aquele bombons, né? Ele é doce, mas quando você mastiga, ele é ácido. É horrível, né? Muda o gosto dele, tá? Então, você tem de forma artificial, no limão, na laranja, ou pode ter de forma sintética, quando é utilizado em bombons. O senhor sabe qual é a intenção da plutonita? Não. A intenção da plutonita é fazer Também tem um de canela. Deve ser. Não deve baba ser. de bruxa. Eu adoro de baba de bruxa. Ó, Ai, e agora é bom aromatizantes tá, vamos voltar aqui rapidinho. Aromatizantes e flavorizantes, tá? Eles proporcionam aroma e sabor aos alimentos ou intensificam, né? Eles vão melhorar, fazer com que fique com gosto melhor. Alimentos industrializados são muito saborosos devido à inclusão dessa substância na composição deles. Podem ser natural, extraído de fruta ou artificiais, produzidos nos laboratórios, tá? Por exemplo, aqui, ó, se você comprar uma Fanta laranja, você vai ver lá no rótulo lá que tá lá, ó, aromatizantes artificiais, né? Uma Fanta uva, uma Fanta laranja, um Tampico, você vai ver lá que tem lá escrito no rótulo aromatizantes artificiais. Professor, Oi? o senhor sabia que Fanta laranja é o único refrigerante que não tem o gosto da laranja? É muito ruim Fanta laranja. Mas a uva é gostoso, porque o senhor sente o gosto da uva lá. Ele tem Fanta uva é bom. eles têm muito corante, e esses corantes eles se acumulam no fígado, viu? Então é prejudicial.
Tá? Ó, antioxidantes, tá? Os antioxidantes, eles vão ajudar a conservar o alimento contra a ação do oxigênio do ar. Por exemplo, assim, o Professor, em que página a tomate... gente tá mesmo? Oi? Em que 4. página a gente tá mesmo? 4. 54. Ó, tá. antioxidante também. Antioxidante, por exemplo, o tomate, ele não é bom. Ele oxida muito rápido. Por exemplo, se você comprar um tomate, você tem que colocar num saco, na geladeira, tem que deixar numa parte bem fechada. E se você deixar em cima da mesa, ele oxida muito rápido. O que é isso, professor? Oxidar? É porque vai entrar em contato com o ar, vai entrar em contato com o micro-organismo e ele vai apodrecer mais rápido. Então, tem alimentos que são utilizados, né, antioxidantes para que ele dure mais tempo, que o tempo de conserva dele, né, de conservar, seja mais eficaz, durem mais, ok? E quando descartamos uma maçã... Oi? Hã? Eu tenho uma dúvida sobre os antioxidantes. Pode perguntar. Porque eu ouvi falar que o girassol consegue sugar, assim, ele não é só feito para ser bonito, ele também consegue sugar assim, um ar tóxico de certa quantidade em volta dele. Por isso que algumas pessoas plantam ele em volta de suas plantações de tomate. Porque ele retira uma grande quantidade de CO2, de dióxido de carbono do lado. Sim, ele é importante por isso. Mas não tem a ver com antioxidante. Ele só é bom mesmo para melhorar lá, por exemplo, se você tiver girassol dentro de casa, uma planta dentro de casa melhora, tá? O ar que você respira lá dentro, ok? Mas o antioxidante aqui mesmo, ele é mais para conservar determinadas frutas, determinados vegetais que apodrecem bem rápido. Por exemplo, uma banana. A banana apodrece muito rápido. Um tomate também. Então, às vezes, utiliza esses antioxidantes para conservá-los, ok? Ah, professor, a minha mãe toma umas cápsulas para o rosto que tem colágeno, tem antioxidante. Sim, para conservar, melhorar, né? Tirar as rugas, fazer com que a pele fique mais elástica, não fique tanto ressecada, tá? Então, as pessoas, quando utilizam antioxidante, é para melhorar, tá? Que, assim, não ficar tão oleosa, não ficar tão enrugada, né? Ficar mais hidratada. E os edulcorantes, né? São adicionados a alimentos para adoçar, podem ser naturais, os mais comuns são a frutose, a estévia, o sorbitol, ou artificiais, como a sacarina, o aspartame. Então, esse edulcorante, tá? É para você adocicá-los, tá? Para você colocar esses açúcares, tá? Para você melhorar esses alimentos, tá? Corantes, turminha, são, né, para você melhorar, para você dar um aspecto mais visível, mais brilhoso para determinado alimentos. Conservantes, eles vão evitar que aquele alimento se deteriorize, né? Que aquele alimento ele fique lá podre, tá? Então, ele vai fazer com que haja uma melhor conservação. E os estabilizantes contribuem para a manutenção da aparência, né, e das características físicas dos alimentos, impedindo a separação dos ingredientes, né? São utilizados em doces, conservas, pães, massas, né? Então, esses estabilizantes vão fazer com que fique mais estabilizado, que a sua característica fique mais juntinha, mais bonitinha. E, para terminar a nossa aula de hoje, tá? O fique por dentro, né? Que é os organismos transgênicos, tá? Os organismos que são modificados geneticamente, tá? Então, turminha, quando há uma melhora genética, você vai mudar as características. Como assim, professor? Você vai fazer, por exemplo, que aquele alimento se adapte à seca, se adapte a determinada região, que aquele alimento sobreviva a determinada praga, ou que você possa fazer um melhoramento nutricional, né, dos nutrientes desse organismo. Por exemplo, quem come Doritos aí? Eu. Você já viu no Doritos que tem um triângulo com um Tzinho dentro? Ah, daqui eu vou mostrar aqui, ó. Acho que eu tenho aqui também. Pega aí, mostra o Tzinho. Cadê esse cara?